Olá, caminhantes! Ricardo novamente. Vim aqui falar uma palestrinha um pouco mais técnica, falando com vocês o que são os caminhos de peregrinação, né? Por que eles são chamados do jeito que eles são chamados. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, dar o like, curtir aí e compartilhar com seus amigos para ajudar o canal a estar crescendo. Bom, então os caminhos de peregrinação são chamados tecnicamente como trajetos de longo percurso, ou TLP, que são rotas que oferecem uma experiência única de imersão na natureza e na cultura, ligando comunidades, que vem ligando comunidades e promovendo um turismo mais sustentável. Com um crescente número de peregrinos e viajantes, as trilhas se destacam por ter características como sinalização própria, infraestrutura e propósitos diversos, como a religiosidade, a história e a natureza. Tá? O que são TLPs, né? A definição: trilhas de longo percurso são rotas projetadas especificamente para peregrinos e viajantes, permitindo um deslocamento confortável e seguro ao longo de grandes distâncias. Tá? As extensões sempre se considera a partir de no mínimo 70 km para ser considerado uma caminhada de longo percurso, que garante um desafio significativo para todos os caminhantes, né? Então temos também os tipos de sinalização. Ela tem uma sinalização clara, aqui mostra um padrão que é feito nas trilhas americanas. Aqui no Brasil é muito comum as setas amarelas e as pegadas, tá? Para marcar qual é o trajeto que você deve seguir. Aí algumas outras placas indicando quilometragem, indicando qual é a localidade que você está e por aí vai. Bom, infraestrutura de apoio. Tem infraestrutura de apoio, além de, óbvio, os alojamentos, né? Pode ser os albergues, precisa também de pontos de alimentação. Alguns lugares têm pontos de hidratação no trajeto, alguns donos de estruturas pelo caminho montam pontos de hidratação que ficam lá à disposição dos caminhantes, tá? E outras comodidades, como onde você vai comprar a sua credencial, alguns bares que também te dão um apoio para um bate-papo, para um descanso e por aí vai. Bom, as credenciais e certificados, normalmente eles recebem, né, compram esses passaportes do peregrino pela estrutura que é feita para poder fazer o gerenciamento desse trajeto, né? E ele serve para ajudar, óbvio, a associação que é responsável para manter essa estrutura e também para você ter o seu comprovante. Eu tive, né? Aqui estão os carimbos dos lugares que eu passei, a credencial, mostrando, ó, eu percorri, eu consegui completar esse caminho. Tá. Bom, o propósito é sempre um propósito definido, né? Aí pode ser religioso, cultural, pode ser histórico, né? Religioso, por exemplo, o caminho da fé, cultural e histórico, você tem ali a estrada real, tá? O ambiental, como as trilhas que ligam parques municipais, estaduais ou federais, que passam por dentro de estruturas protegidas, né? Então tem esse visual. Então, as classificações dos TLPs, né? Então, como a gente falou, o tipo de motivação, ela pode ser uma peregrinação religiosa, são roteiros que levam vocês a locais sagrados, né? Como o Caminho de Santiago, o Caminho da Fé. Trilhas históricas e culturais, né? Caminhos que são rotas de comerciantes antigos, caminhos das missões, a Estrada Real, por exemplo. As trilhas naturais ou ambientais, que tem um enfoque mais na biodiversidade, na experiência em meio à natureza, como você pode ter para proteção daquilo, para as pessoas conhecerem o que é aquele parque e com isso também ajudar a proteger ele, né? Então aí tem o Trilha dos Apalaches lá nos Estados Unidos, mas tem, por exemplo, a Travessia Petro-Terê aqui no Brasil, que é mais famosa. E tem trilhas híbridas que combinam aspectos religiosos, culturais e naturais. Aí tem esse trajeto lá no Japão com o Mano Kodo, que tem essa motivação mais híbrida, né? Tem a classificação por dificuldade, tá? Também é um critério de
essencial, que vai mostrar se você pode se arriscar ou não, dependendo da sua condição física. Então, tem os leves, que até 100 km, e predominantemente planos, mas, por exemplo, temos o Caminho da Prece aqui no Brasil, que eu já fiz 2 vezes também, que ele é só 71 km, mas o segundo dia é ali no sul de Minas, ele pega boas ladeiras lá, que dá para ter uma noção do que você pode encontrar em caminhos mais longos. O moderado, que é entre 100 e 300, o desafiador, que você vai levar ali em conta entre 300 e 800 km, e os extremos, que são acima de 800 km. Inclusive ligar países, né? Estados, países, por aí vai. E por modalidade de deslocamento, vocês têm os caminhos a pé, de bicicleta ou a cavalo. Alguns são raros, mas, por exemplo, eu já vi no Caminho da Fé pessoas fazendo a cavalo, e a mista, que vai combinar diferentes tipos de mobilidade. Então você pode, por exemplo, fazer a pé, mas contratar um cavalinho, um burrinho, que ele vai te dar suporte carregando seu material, para você não ter que ficar pensando no peso nas costas, né? Bom, os principais tipos, né, e alguns exemplos que a gente pode trazer para vocês. Bom, temos o Caminho de Santiago de Compostela, que é o mais famoso. Vide aí o livro do Paulo Coelho, né, que deu assim, um conhecimento muito grande aqui no Brasil para ele. É uma rota histórica que atrai milhões de peregrinos no mundo todo. São vários ramais, o mais conhecido é o francês, que vem ali praticamente da divisa da França com a Espanha, tá? E que vai até a catedral lá na Espanha. Você tem nas trilhas europeias, né, como a gente falou, o Caminho de Santiago de Compostela, que ele tem entre 700 e 950 km, dependendo da rota que você fizer, vai até a Catedral de Santiago. E ele lá tem uma característica, que ele tem mais um ramal, que é do Santiago até o mar, né, o Finisterra, que vai fazer esse complemento do Caminho de Santiago. Tem a Via Francígena, que vai conectar a Inglaterra, França, Suíça e Itália até a Basílica de São Pedro, em Roma, que é bem antiga, remonta ao século X, então ela já existe há muitos anos. E tem outras rotas europeias, né? Então, o Caminho da Costa da Morte, você tem as rotas de peregrinações a Fátima, lá em Portugal, e várias outras que você vai poder fazer sem maiores problemas. Bom, as asiáticas, você tem a Kumano Kodo, como eu falei lá no começo, né? Que é uma trilha que tem mais de 1000 anos de história, que ela é um sincretismo entre as tradições Shinto e budista, né? Ela representa, assim, tem uma herança cultural e espiritual muito forte na região, e vai levar esses 3 santuários importantes: Kumano Hongo, Kumano Nachi e Kumano Hayatama. Ele é um patrimônio mundial de experiência cultural. Desde 2004 a Unesco já colocou ele como patrimônio mundial, como também o Santiago de Compostela. Tá? E aqui nas Américas, as trilhas, os Apalaches, aqui está 3.500, isso é só dentro dos Estados Unidos. Ela também percorre um pedaço no Canadá e praticamente dobra de tamanho. Tá? Então é uma das mais antigas na América, e ela é, assim, um sonho para muita gente fazer. Tá? Você tem diversidades de terrenos e comunidades. Tá? Então, se você imaginar um caminho de 5.000 a 7.000 quilômetros, o que você pode encontrar de diversidade, tá? E são essas comunidades que vão dando apoio ao caminhante. Tá? Então, você vai sendo acolhido por essas comunidades. E são bem sinalizadas, essas americanas, com marcadores brancos pintados em rochas, em árvores. Tá? São várias sessões que você pode fazer por etapas. Vou fazer 3 sessões, que eu tenho aí um final de semana prolongado. E depois você vai fazendo aos poucos, como você preferir. E os principais trajetos aqui no Brasil, coloquei 3 aqui, mas tem muito mais que isso. O Caminho da Fé, que se você colocar todos os ramais, dá mais de 2.000 km. Tá? Então o ramal principal são 329 km, que é de Água da Prata até Aparecida, mas tem
ramais vindo de São José do Rio Preto, tem Franca, tem de várias localidades, Guaxupé, que você vai chegar até Aparecida, cruzando ali o final, a Serra da Mantiqueira, que é o grande dificultador e embelezador do trajeto. Você tem o Caminho das Missões, que é lá no Rio Grande do Sul, que é uma história das reduções jesuíticas Guarani, tá? São áreas culturais e históricas lá no Rio Grande do Sul, que vai passar por sítios arqueológicos e comunidades rurais. Tem o Caminho de Cora-Coralina, em Goiás, que é um caminho relativamente novo, que ele é um trajeto literário que vai homenagear a poetisa, né? Então ele vai passando por cidades históricas e proporciona um contato muito grande com a cultura local, né? Ele pode ser também percorrendo de bicicleta e ele, de uma certa maneira, une a natureza, a cultura e a literatura através dos livros de Cora-Coralina. Bom, a infraestrutura típica dos TLPs brasileiros, que é assim, onde a gente vai estar mais focando aqui no nosso canal. Ele tem uma sinalização uniforme, visível, o principal padrão ou são as setas ou as marcas de pegada. Tem acomodações diversificadas, você pode desde de pousadas que é na casa de um morador até hotéis, tá? A gastronomia local em destaque, Minas Gerais, o pão de queijo, que é o sonho de consumo de muita gente. E tem os apoios ao peregrino, né? Em alguns lugares tem as casas de apoio da própria instituição, ou então no final, quando você tem o local que você entrega a credencial para ganhar o comprovante, né? Por exemplo, no caso do Caminho da Fé lá em Aparecida, na Catedral. Tá? Então você tem essas várias opções. E as características de peregrinação brasileira. Biodiversidade tropical e subtropical, tá? Que é aqui o nosso principal tipo de biodiversidade, né? Então você pega Mata Atlântica, Cerrado, no sul lá os Pampas, então você tem uma variedade de biomas muito grande. É um clima quente e úmido, apesar que se você pegar no inverno, né? Você pode pegar épocas bem frias. Eu peguei em São José dos Campos abaixo de zero, peguei 2 graus negativos. Então você pode pegar desde 2 graus negativos e durante o dia pegar 35 na baixada ali de Paulista, e você vai pegar ali em Pindamonhangaba um calor danado. Você tem motivações diversas, tá? Tanto pelo aspecto religioso, tanto pelo autoconhecimento. Eu confesso a vocês que o meu primeiro Caminho da Fé foi único exclusivamente no sentido turístico, de conhecer ali a região a pé, mas o lado religioso acaba florando, mesmo que você não tenha uma religiosidade ligada especificamente a uma religião, né? Então, o seu contato com você mesmo, com a sua visualização ali com o terreno, então você tem várias possibilidades de estar motivando você a fazer esse percurso. Tá? Então, as organizações de infraestrutura nacional, né? Então, o Ministério do Turismo criou em 2023 a Rede Trilhas, que ela visa estruturar e dar visibilidade a essas TLPs no Brasil. Tá? Então ela tem basicamente como função conectar paisagens brasileiras e ampliar a oferta turística da natureza, desenvolvendo os destinos, dando força para o turismo de base comunitária. Então é um passo bem legal, bem bolado do Ministério da Cultura e do Turismo, de formalizar e promover essas trilhas pelo país. Tá? As associações locais são gestão e apoio dos peregrinos, né? Ela desempenha um papel fundamental na gestão e na manutenção, no contato com as prefeituras para dar apoio quando acontece uma queda de barreira, um lamaçal num trajeto, para poder dar um conforto para o peregrino. Então ele tem essa possibilidade de fazer o meio do campo entre o peregrino e as instâncias municipais e estaduais, para poder dar essa qualidade na experiência, né? E a preservação desses caminhos. E aqui uma coisa bem legal que é assim, eu acho que é o principal foco aqui, acompanhando até
o meu foco do treinamento para voltar a fazer esses caminhos, tá? Então é de fundamental importância quando você pensar em fazer um caminho desse, é você pesquisar a rota, saber qual é o trajeto, o que você pode encontrar, o que você não pode encontrar, quais são as distâncias, níveis de dificuldade, se tem pontos de parada próximo, qual é a infraestrutura disponível. Isso tudo vai te dar um conforto de você fazer esse trajeto sabendo o que você pode esperar, né? Treinamento físico é fundamental. Não achar que porque eu fiz uma trilha de 5 km aqui no final de semana, eu vou conseguir andar, por exemplo, 30 km de média fazendo 8 dias para fazer o ramal principal lá do Caminho da Fé. Então é uma preparação física, mas também mental, para você aguentar ali momentos. Você acaba tendo momentos de solidão, que fica só você ali caminhando, você e o teu corpo, você escutando o teu corpo, a tua passada. Então é importante você conseguir fazer esse treinamento físico e mental também. Você ter equipamentos adequados, então a escolha do sapato, o tipo de roupa que você vai estar usando, é fundamental usar os bastões de caminhada, eles vão ajudar muito, principalmente em trajetos que tem ganhos de altimetria, tá? Então ele vai te dar apoio, vai diminuir o esforço do joelho, vai dar sustentabilidade para a sua coluna. Então é muito importante usar um equipamento adequado, ter garrafas apropriadas para você ter uma água disponível a maior parte do tempo durante o seu trajeto, tá? Então um bom equipamento vai fazer uma diferença muito grande na experiência que você vai ter como peregrino, tá? E isso aqui que é fundamental, é consulta médica, tá? Então você procurar o seu médico, procurar um cardiologista para saber como é que anda o seu coração, se você precisa fazer um teste de esforço para saber o que realmente é importante para você fazer, procurar um ortopedista para ver as suas articulações, se existe alguma medicação, alguma dica que ele possa te passar para ajudar na conservação dos seus joelhos, da sua coluna, tá? Procurar um dermatologista também, por exemplo, que muita gente acaba não pensando, qual o melhor tipo de proteção solar, se eu uso uma camisa de manga comprida com proteção UV, se eu uso o produto, se eu usar o produto, o protetor solar, de quanto em quanto tempo eu vou precisar reaplicar, se por exemplo, se eu vou passar em locais que tem muito mosquito, como é que eu me protejo, que tipo de medicação eu posso ou não posso usar. E é importante, inclusive, você ter sempre junto a você, na sua carteira, uma lista com qualquer tipo de problema médico que você tenha, a medicação que você faz uso contínuo, a medicação que você pode e principalmente a medicação que você não pode utilizar. Se acontece um problema com você no caminho, quem te socorrer vai poder ter essas informações à mão, tá? Então é fundamental, importância, consultar os seus médicos e ver como é que está seu corpo. Eu, por exemplo, com meu histórico de trombose, então eu tenho medicações que eu tenho que tomar, o uso de meia elástica, eu uso já há bastante tempo meias de compressão, de média compressão, então porque eu tenho esse problema. Então procura um angiologista, faça uma avaliação com o angiologista para ver se de repente é interessante você usar uma meia de compressão durante o dia, ou então no pós-trilha para ajudar na recuperação. É sempre importante você ter essas informações. Conversar com um podólogo, por exemplo, se você tiver bolha, como é que você pode trabalhar isso, o que você pode usar para evitar que tenha. Então, é importante você ter esse tipo de informação antes de fazer esses caminhos. Eu devo estar criando aqui muito em breve uma playlist com esses tipos de dicas. Eu estou procurando alguns especialistas e vou colocar algumas dicas passadas por esses especialistas aqui no canal. Aguarde que em breve teremos novidades. Então, e quais são os impactos e benefícios desses trajetos de longo percurso, né? Bom, a localidade, às vezes são localidades muito pequenas que tem normalmente focado na parte mais rural, então você tem um ganho extra para essa população. Aí, por exemplo, numa cidadezinha pequena de 4, 5 mil moradores que você passa, você vai ter uma mecânica de bicicleta,
você vai ter ali um local que tem, sei lá, um massagista que possa oferecer esse tipo de serviço aqui na região. Você tem a parte de hospedagem, a parte de alimentação, isso tudo para dar um conforto para o peregrino e também fazer um desenvolvimento local ali. Tá? Então, existem localidades que tem pessoas que ficam responsáveis dentro do trajeto que você vai estar fazendo. Ele vai até o hotel de onde você vai sair, ele pega o seu material que você não vai estar usando na trilha e já deixa no próximo hotel. Aí quando você chegar lá, tem o seu material de apoio lá já te aguardando. Então são possibilidades que você vai estar remunerando esse pessoal, ajudando o desenvolvimento econômico local. Tá? Aproximação cultural, você conhecer o que é o Brasil. Então às vezes, por exemplo, eu que moro numa cidade grande e pouco contato tive mais com a parte interiorana do Brasil, conhecer outras populações, outros sotaques, outras alimentações, é muito legal. A conversa, a troca é muito interessante. Essa experiência que você tem vai te enriquecer muito como pessoa. E preservação ambiental. Você não tem estímulo a conservar uma coisa que você não conhece. Então, se você conhece aquele ambiente, você conhece o valor que ele tem, você vai estar sempre querendo ajudar, querendo que preserve, né? Então isso é uma coisa que vai te dar muita força na preservação ambiental. Você vai conhecer, você não quer que aquilo se destrua, você quer que aquilo se mantenha para você ter, de repente, o prazer de uma vez estar levando um filho seu passando por aquele local. Então você vai ter essas possibilidades, né? E quais são as tendências e perspectivas futuras para esse tipo de turismo, né? Então, crescimento de demanda por viagens lentas, né? Então, não é aquela coisa, eu vou de carro, eu vou para o hotel, eu chego no hotel, um carro me leva para lá, me leva para cá, e aí você consegue passar devagar pelos lugares, você consegue ver um detalhe que às vezes você passando de carro você não consegue, você está numa van, está conversando com outras pessoas, mas ali no andar você vai tendo esse tipo de coisa, uma visualização do ambiente que essa viagem lenta vai te proporcionar, tá? E isso vai mudando a mentalidade das pessoas. Qual é o real valor das coisas, né? Você também tem um aumento da participação feminina, muitas mulheres já estão começando a fazer até solo, né? Então, a primeira vez que eu fiz com um amigo e uma amiga, né? A segunda vez já foram duas mulheres, a minha esposa e uma outra amiga. Então é muito legal também ter esse público vindo fazer, porque ele tem a segurança do trajeto, tem essas possibilidades todas ali, tá? E principalmente esse movimento de rotas acessíveis. A partir do momento que você tem, por exemplo, uma travessia Petroterê, que você tem que ter um preparo físico acima, às vezes até um pouquinho acima do que é o normal para quem faz uma peregrinação, porque você tem locais com uma dificuldade, um grau de dificuldade muito grande, mas você tem essas trilhas mais acessíveis que você consegue fazer só no caminhar, numa ladeira que é normal, qualquer pessoa pode ir andando. Então você vai ter esses dois focos, um foco mais na natureza, lá dentro do selvagem, vamos colocar assim, mas você também tem outras rotas acessíveis que as pessoas vão poder fazer com maior possibilidade. Inclusive, de repente, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, até uma deficiência, ela vai poder estar fazendo. Tá? Então, isso aqui é o mundo do trajeto de longo percurso, que eu volta e meia estou falando. Então, eu vim trazer essa apresentação para vocês. Em breve, eu vou estar trazendo aí para vocês, de repente, falando de algumas outras trilhas que temos aqui no Brasil. Trilhas que por exemplo, que eu já fiz, o Caminho da Prece, a travessia de Itatiaia, que você vai de Itatiaia que é mais dentro da natureza. Você tem o trajeto da Maria Fumaça lá em Minas, que eu comecei, mas infelizmente não pude terminar. Então, vou estar trazendo algumas coisas mais específicas de alguns outros canais. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de dar o joinha, né? E ajudar aqui o canal. Comente e compartilhe com seus amigos para esse canal poder crescer cada vez mais. Muito obrigado, conto com vocês. Fui!